Vamos pro que a galera quer. A galera quer dica, eu tô aqui, a galera quer dica, é dica que você quer, é dica que você quer, é... Vem pra cá, partiu análise. Vem pro seu lado aqui que dá sorte, ó, toma esse elástico. Pô, parece um jogador do Rapaz. Superstar Soccer 97, todo... Que Todo isso, duro. rapaz. É o seguinte, joga na tela porque nós temos coisas boas pra falar aqui, ó. Union Berlim, time que tá encantando na Bundesliga. O jogo acontece hoje, 11h30, daqui a pouquinho, tá? 23ª rodada do Campeonato Alemão. A Union Berlim recebe aí o Cologne. O Union Berlim vai colocar esse time aonde? Pegou É não, o Colônia. no Cologne. É o Colônia, a gente também bota, né, um pouquinho aqui no pescoço, algumas coisas assim, né, a Colônia Nossa, pra velho. ficar cheiroso e tal. Terceiro colocado contra o 12º colocado, Union Berlim até pouco tempo era líder do campeonato alemão, perdeu, né, a posição aí pro Borussia Dortmund e o Bayern de Munique com um jogo de 6 pontos, mas está tentando retomar. Vamos ao retrospecto do Union Berlim, como é que tá o time da casa, a gente vai pros dois lados e olha como é que tá aqui a situação. Perdeu a liderança aqui, ó, pro Bayern de Munique, tomou 3-0 na última rodada, mas olha essa sequência aqui, ó, venceu o Ajax aí pela Europa League, 0-0 com o Schalke 04 em casa, empatou fora de casa com o Ajax aí que também foi pela Europa League e venceu fora de casa o Union Berlim. Pela Bundesliga, o Union Berlim tá muito bem, obrigado, já são aí mais de 10 jogos sem perder, tirando esse último aí que foi um jogo de 6 pontos, o Bayern de Munique então vem de uma derrota, quer voltar aí a figurar na primeira colocação. A gente vê aqui também que tem um número muito grande de gols ali, né? 10 gols envolvendo a partida do time do Union Berlim. Do outro lado, o Colônia, ele não vem bem na competição. Tá na metade da tabela, tá perdendo, tá empatando. Olha aqui, perdeu pro Wolfsburg, perdeu, tomou 3-0, venceu aqui pro Frankfurt, foi um lapso aí, e depois 2 empates aí em 0-0. 8 gols aí envolvendo a partida. Não é um time que ou ele faz gols ou ele toma gols, né? Ambos marcam aí na partida envolvendo o Cologne. Não existe, né? É muito difícil de estar acontecendo ultimamente, né? Claro, a gente está pegando um recorte muito pouco aqui, são os últimos 5 jogos, mas é um recorte recente e a gente tá pescando nisso aí, né? Tá mirando essas últimas exibições aí do Colônia. A gente também vai olhar um outro jogo, também na Bundesliga, que esse jogo aí também tem must win, assim como o do Union Berlim, que é o Bayern de Munique jogando fora de casa contra o Stuttgart. É uma situação um pouco semelhante. O Bayern é o líder, né? Assumiu a liderança há pouco tempo, contra um time aí que é o porteiro da zona de rebaixamento. O Stuttgart tá mal pra caramba na competição, né? Tá aí a poucos pontos de entrar na zona de rebaixamento, pode entrar nessa rodada. O jogo é hoje, 2h30 da tarde, e vamos aqui ao retrospecto dos dois times para eu mostrar onde é que nós vamos apostar. A gente começando pelos donos da casa, sempre aí, olha aí, o Stuttgart realmente também não tá bem, venceu o Colo, olha aí. O Colônia aí por 3-0, mas perdeu pro Schalke 04, perdeu pro Freiburg, perdeu pro Werder Bremen e perdeu aqui lá na Copa da Alemanha, inclusive, aliás, venceu, né, na Copa da Alemanha, o Paderborn. Então, 14 gols envolvidos. É o lanterna do campeonato, se não me engano. Imagina aí. E acabou vencendo o Stuttgart, que realmente não está bem na competição, mas tem muitos gols envolvendo o Stuttgart. O Bayern de Munique, um time aí a ser batido aí no mundo, né? Voltou a jogar bem e tá mandando muito bem aí nas últimas exibições. Venceu praticamente aí tudo que jogou. Aqui foi um acaso, rapaz. Inclusive, eu até tomei um head nesse jogo aqui, ó, contra o Borussia, que eu não me arrisco a dizer o sobrenome desse monstro. 3-2 foi um negócio incrível que aconteceu, mas perdeu. Mas venceu o Union Berlim, venceu o PSG jogando fora de casa, goleou aqui o Bochum, aqui teve Greenhouse, e goleou também fora de casa o Wolfsburg. Um detalhe que me chama muita atenção, 9 gols dos 18, nesse aqui recorte, foram no HT. Tá? Seja tomando ou seja fazendo. Teve jogo que o Bayern fez 3 gols no primeiro tempo. Então o Bayern é um time que ou toma ou faz gols no primeiro tempo. É um negócio absurdo assim. E a gente vai pra nossa querida Bet Nacional. Vamos pra primeira dica do dia então, hein? Soltar o dedo. Coloca na tela pra gente, já tá no telão aqui a Bet Nacional. Vou colocar pra você de casa, você que tá acompanhando a gente aí, estamos fazendo uma aposta ao vivo. Esse é o Partiu Bateu 23, recebendo hoje Nascimento Tips, é o cara de Santa Catarina, especialista no mercado de cartões e outros mercados também. Agora é a nossa primeira dica do dia. Nós vamos aqui, ó, em futebol.
Aqui embaixo tem Europa, Alemanha, Bundesliga. Ou você pode, também no mecanismo de busca, colocar o time que você vai apostar. Mas a gente vai aqui no jogo que acontece 11h30. Olha aqui, ó, União Berlim e Colônia. A gente pode ver aqui que o União Berlim, rapaz, está pagando 1,93. Ao longo da Bundesliga, as casas de aposta têm colocado o União Berlim não tão favorito assim, né? Colocando odds acima do que realmente ele vem desempenhando. Eu acho, né, que estão menosprezando o União Berlim. E por conta disso, a gente vai fazer uma aposta aqui pra gente se resguardar. Eu gosto muito desse ML aí pra União Berlim vencer, mas a gente vai no empate anula. Significa que se o jogo terminar empatado, a aposta é devolvida. A gente vai duplar com outro jogo, com o jogo do Bayern de Munique. Então a gente volta lá no mesmo esquema, Europa, Alemanha, Bundesliga. E aí o último jogo de hoje aqui, ó, 2h30, é o Stuttgart contra o Bayern de Munique. E aqui nós vamos no mercado de gols, tá? Lembra que eu falei dos gols no HT? Então eu vou colocar aqui, cadê? A gente vai procurar aqui no... Aliás, isso. Primeiro tempo total. 0,5 significa para ter pelo menos um gol no primeiro tempo. A odd tá 1,28 e juntando com a outra lá, tá dando uma odd de 1,71. Como sempre, a Bet Nacional dando uma colherzinha de sopa. De sopa. Colherzinha de chope. De sopa, porque ontem tava 1,60 e alguma coisa, já tá 1,71. Vamos colocar nossa stake fixa e de sempre aqui. Cadê? Opa, 100zinho aqui para voltar a 171. E tá feita a nossa primeira aposta do Partiu Bateu 23. Vamos, já temos a aposta para esse sabadão, hein? Já temos a primeira aposta, União Berlim empate anula e para sair um gol no HT no jogo do Bayern. Subiu a plaquinha. Substituição e a gente vai mostrar aqui agora um clássico carioca, o clássico de milhões, o jogo de amanhã. Tá aqui na tela, ó. Flamengo, primeiro colocado, com 23 pontos na Taça Guanabara. Se vencer nessa rodada, é campeão da Taça Guanabara e se classifica para a semifinal, né? Porque a Taça Guanabara, até que enfim, mudou aquele regulamento maluco, né? Foi, nunca entendi. Taça Guanabara, Taça Rio, agora não. A Taça Rio é só para os times lá debaixo da tabela. Matemática e Taça Guanabara, nunca entendi na minha vida. E aí o Flamengo, o primeiro colocado da Taça Guanabara é o campeão da Taça Guanabara e tem vaga na semifinal. O terceiro, o segundo, o terceiro e o quarto também tem vaga na semifinal, mas não ganha o título, né? E vai disputar o Campeonato Carioca realmente. Perfeito, continuo sem entender. Mas vamos lá. O jogo é amanhã, 18 horas e 10 minutos. O Vasco vai passar na Band, hein? Opa. Vai passar aqui na Band esse jogo. O Vasco tá na terceira posição, tem 17 pontos e corre um risco tremendo nesse jogo, porque se perder do Flamengo e a equipe do Botafogo e a equipe do Volta Redonda vencerem, o Vasco sai do G4, faltando apenas uma rodada e vai ser difícil recuperar porque os confrontos de Botafogo e Nova Iguaçu são muito fáceis nessa reta final. Então a gente tem aqui o retrospecto do Flamengo, que disputou 3 títulos no espaço de um mês e perdeu todos. Fácil pra Chega quem? Balançadíssimo. Nova Iguaçu é fácil pra quem? Porque teve um aqui que se engasgou, né? Não, o Nova Iguaçu, que eu tô falando, pode tirar o Vasco. Porque teve um time que eu conheço aqui na Bahia que se engasgou com o Nova Iguaçu. Ah, o Vitória foi eliminado, não é verdade? Na Copa do Vitória Brasil. perdeu na Mas Copa do vai lá. Brasil, foi eliminado pelo Nova Iguaçu. Então, o Flamengo está numa pressão muito grande. Se vencer, consegue o título aí nessa disputa de 4 títulos em um mês, né? Agora virou o quarto, porque a Taça Guanabara já está quase na mão, né? Mas seria um título antecipado diante do maior rival, que é o Vasco, um clássico, jogando em casa com a torcida do Flamengo. Então seria muito importante, principalmente para o Vitor Pereira, que está pressionado. A diretoria bancou ele, mas a torcida não está gostando tanto assim. Então o Flamengo venceu o Del Valle jogando em casa, aqui é o retrospecto do Flamengo em casa, né? Venceu o Del Valle, mas perdeu o título nos pênaltis. Venceu o Boa Vista, venceu o Nova Iguaçu por 5-0. A Portuguesa meteu 4-1 e meteu 1-0 no Audax. O Flamengo não tem o que discutir, né? É o time que está invicto, o único invicto do Campeonato Carioca, está mandando bem demais na competição. Não vai contar com o Pedro no ataque, porque está com incômodo na coxa, mas vai ter Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Só isso no ataque, né? Não tem nem o que falar. Então vamos falar do Vasco agora, porque o Vasco vive um momento muito diferente. Começou mal o Campeonato Carioca, mas aí com o investimento de 100 milhões do 777 Partners, que é a SAF do Vasco, né?
contratou muito, os contratados encaixaram, principalmente Pedro Raul, que tem 6 gols em 8 jogos, gente. O cara é brabo demais e vai estar no ataque do Vasco. E olha como vem o Vasco nos últimos jogos. Tem o menino Andrei que foi convocado agora por Ramon Menezes, né? Então, exatamente. O volante, né? Como visitante o Vasco, hein? Aqui são os números do Vasco como visitante. Venceu o Trem por 4-0. Perdeu para o Fluminense por 2-0. Inclusive, o Fluminense tem a melhor defesa do campeonato e é o único time, né, que o Vasco não conseguiu fazer gol nos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, o Vasco marcou em todos. Contra o Nova Iguaçu venceu por 2-0, Portuguesa meteu 2-0 fora de casa, contra o Audax empatou por 1-1. Então a gente vê aí que o momento do Vasco é diferente daquele do início do campeonato e a gente vai fazer a aposta no mercado de gols por conta disso. Vamos lá para a Bet Nacional para fazer essa aposta. Substituição mais uma vez. Espera eu. Às 10h24 vamos fazer mais uma aposta, a segunda do dia aqui no Parque Bateu, hein? Fazer também, pô. Faz aí, porque o negócio aqui, o homem só... É impressionante o acerto do homem aqui. E a odd tá gostosa, viu? Vamos lá. Futebol aqui no cantinho da tela, você aperta, já vai aparecer todo esse mercado aqui pra você. E logo nos principais tá aqui, ó, Brasil, Campeonato Carioca. O jogo é amanhã, 18 horas, na tela da Band, hein, pra você acompanhar aqui. A gente tem os jogos de hoje, né? Madureira e Volta Redonda, Bangu e Fluminense, Boa Vista e Nova Iguaçu, mas a gente quer o jogo de amanhã. Flamengo e Vasco da Gama. Que clássico, o clássico dos milhões. Você vê que o Flamengo é favorito com odd 1,92, o visitante, o Vasco, tá 3,67. Eu acho até que o Vasco pode aprontar nesse jogo, viu? E a gente vai colocar aqui no mercado de gols, o que eu quero? Eu quero ambos marcam. Simples assim. Eu quero que o Vasco faça um gol e o Flamengo faça o dele também. A gente não precisa ficar torcendo pro Vasco vencer ou pro Flamengo ganhar. A gente só quer gols. Só pegar aquela pipoquinha ali, sentar no sofá e curtir esse clássico dos milhões com dois times que tem bons elencos para essa temporada de 2023. Então, a gente está apostando aqui, Pedro Raul tem chance de balançar as redes? Tem. O Gabigol tem chance de balançar as redes? Tem. Então vamos nessa, gente. Vamos apostar aqui para esses ataques maravilhosos do campeonato. O Vasco tem o segundo melhor ataque e o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato carioca. Fazerem pelo menos um gol no jogo. E a gente aposta aqui R$100 para voltar 186. É a segunda aposta do Partiu Bateu que está feita. Vamos torcer pelos gols. Jon Bones Jones, um dos maiores de todos os tempos, um cracaço do MMA, retorna hoje ao octógono. E nós iremos apostar contra ele, porque ele enfrenta um peso pesado excelente, bom em pé, rápido e que está ativo. Ele está lutando contra os melhores, enquanto Jones está parado nos últimos 3 anos. Então, com toda essa incógnita, uma categoria nova, Jones agora está subindo para os pesos pesados, a gente não sabe como ele vai performar como peso pesado, a gente não sabe como ele vai performar depois de 3 anos parado. Então existem muitas incógnitas pro lado de Jon Jones, enquanto Ciryl Gane tá preparado, lutou pelo cinturão recentemente, tá motivado e ainda tá com música. Acreditem, vamos apostar contra o Jon Jones. E mesmo? esse cara aqui entende muito do assunto. 2,37. Foi na zebra. Exatamente. Vamos lá. 100zão nossa stake. Se bater, literalmente, né? O Ciryl Gane, se ele vencer, a gente volta aí com R$237. Tá feita a nossa dica extra de hoje. Então é só torcer, fique à vontade, meu irmão. Aqui o cenário você pode quebrar, pode fazer o que você quiser.